pertencer a uma das maiores universidades do país, o módulo deste trimestre foi feito para você. Nós vamos focar especificamente na questão de gêneros textuais e também, claro, vamos entender as especificidades dessas universidades que cobram os gêneros textuais. Hoje nós falaremos da Unicamp, depois teremos outros vídeos falando aí da UEL, da UEM, da UFPR, que apesar de também trabalhar com gênero textual, traz uma abordagem completamente diferente da Unicamp. O que a Unicamp entende como algo extremamente importante para que o seu aluno apresente no momento da prova de redação? Primeiro, eles vão trabalhar com gênero textual porque o gênero textual, hoje na contemporaneidade, é um tipo de texto incontável. A cada momento surge uma necessidade específica de comunicação e, consequentemente, teremos mais informações específicas a respeito de como nos expressar e sobre qual a necessidade da apresentação expressiva na escrita naquele determinado momento. Essa explicação um pouquinho complexa é só para dizer que, por meio dos gêneros textuais, você é capaz de organizar suas ideias com mais precisão, estabelecer relações entre a prova prática que você faz de redação com o universo do qual você está inserido, com o seu cotidiano. É também justamente pela prova de gêneros textuais em que a sua interpretação e organização dos fatos e elaboração de hipóteses fica mais evidente. Você também vai conseguir relacionar na prova de gêneros os conhecimentos que você adquiriu ao longo da trajetória do ensino médio. Tudo isso vai justamente favorecer esse espaço interdisciplinar, que é extremamente comum e extremamente cobrado na avaliação da Unicamp. Consequentemente, é esse o perfil do aluno que ela quer. Eu sempre falo para vocês que é muito importante pesquisar a respeito do perfil da universidade, porque esse perfil vai ser apresentado na hora do vestibular. Então, de repente, se você não se encaixa com a ideologia, com a vertente ideológica, com a abordagem de uma universidade específica, nem sempre vai compensar você se desgastar no momento do vestibular. Porque se você passar nessa prova, consequentemente, você não vai ser feliz. E independente das questões que envolvam uma aprovação no vestibular, ser feliz é o nosso desejo supremo. Então, se você é um aluno que gosta de relacionar os conhecimentos disciplinares, aquilo que você vê na escola, com a sua compreensão da realidade, que você só faz assimilação de algum conteúdo a partir do momento que esse conteúdo tem uma necessidade prática na sua rotina, você é o aluno crítico que a Unicamp quer. Então, a Unicamp ela vai definir esse perfil de criticidade, que é justamente essa capacidade de relacionar fatos e acontecimentos disciplinares, tudo aquilo que você viu ao longo da sua trajetória no ensino médio, com a compreensão da realidade, principalmente para identificar, diagnosticar problemas, levantar hipóteses de soluções. Isso é o mais importante para o aluno que quer estudar na Unicamp. Então aqui, essa que é a característica dessa universidade e que vai ser materializada automaticamente ao redor da prova. Nós temos ali a Unicamp, que vai trabalhar o perfil do aluno, sempre exigindo desse aluno leitura e reflexão. A prova de gêneros da Unicamp é uma prova de identificação de comandos. Quanto mais preciso você for na execução dos comandos apresentados pela prova, maior vai ser sua nota. E, consequentemente, esse aluno desenvolve uma ideia de criticidade, que é a apropriação do gênero textual. Você vai ser crítico à medida em que a sua produção textual for tão pertinente que ela poderia, de fato, circular em qualquer ambiente em que aquele gênero foi exigido. Então, é muito importante você entender que, neste momento da sua avaliação, você precisa expressar justamente um posicionamento social. É muito diferente do que a gente faz convencionalmente no texto dissertativo argumentativo, tem um projeto mais definido, alguma coisa mais pautada numa fórmula pronta. Aqui nós não temos uma fórmula pronta. A única fórmula que nós temos é a identificação dos comandos pela proposta de redação e relacionar o máximo possível que foi pedido com a esfera real do contexto
do cenário do problema que nos foi apresentado. Uma vez que você já definiu o que deve ser dito, porque você compreendeu exatamente a proposta da redação, você precisa identificar quais são os motivos, qual é o fator motivacional que envolve essa produção textual. Você tem um objetivo a alcançar e esse objetivo precisa ficar muito claro no momento da produção do seu texto. Por isso que os gêneros textuais, eles já têm um interlocutor pré-definido, que também vai estar ali na proposta. Essa mensagem vai ser divulgada em tal lugar com o objetivo de esclarecer tal assunto para tais pessoas. Todo o cenário vai ser apresentado para você de uma forma bem específica. Por quê? Porque você precisa entender exatamente quem é o leitor do seu texto, com todos os detalhes específicos possíveis para este leitor, para transformar o seu texto numa situação de comunicação possível. Por isso que é justamente uma reprodução de algo extremamente pautado em um cenário social. Esse texto vai exercer uma função e quanto mais específico você for, quanto mais relacionado com o problema apresentado pela banca você elaborar a sua hipótese textual, mais assertiva é a sua redação. Aqui são alguns gêneros, a prova da Unicamp ela muda, já passamos por épocas em que o aluno precisava escrever 3 produções textuais. Gente, essa característica do fator tempo sempre foi um desafio para o aluno da Unicamp. A prova é muito bem feita, muito bem elaborada, as produções textuais são muito explicadas, com vários detalhes e tudo que você precisa para desenvolver um texto brilhante. Porém, é muita coisa para pouco tempo. Então, em 2011, você precisava reproduzir até 3 gêneros, como vocês viram aí, comentário no site, um discurso de apresentação e um artigo jornalístico. Em 2012, ela tirou um gênero e passou a deixar aí justamente a exigência de 2 gêneros, que aconteceu até o ano de 2019, tá? Então, vocês estão vendo aqui que já caiu resumo, carta do leitor, resenha, texto de apresentação de uma campanha, manifesto, carta convite, síntese. É realmente incontável a possibilidade de gêneros textuais que podem ser abordados nessa prova. Em 2019, nós tivemos o abaixo-assinado, a postagem no fórum acadêmico, e agora, em janeiro de 2020, nós tivemos uma outra mudança. Você ganhou mais espaço para fazer essa redação, até 25 linhas, e você pode escolher. A banca continua apresentando para você 2 propostas de redação. Em 2020 foi uma crônica sobre micromachismo e um podcast sobre biodiversidade, e você escolheria ali qual dos gêneros você quer fazer a produção. Então agora é obrigatório apenas a produção de um texto. Já é um alívio, já é uma possibilidade mais específica e segundo o edital da prova, eles vão manter esse critério em 2021, tá? Então você vai encontrar 2 propostas de gêneros com, claro, né, obviamente com gêneros diferentes e também com temas diferentes. E você vai escolher uma delas para produzir a sua redação. Aqui são alguns temas. A Unicamp ela traz temas de ordem extremamente social, que às vezes pode ser polêmico, às vezes pode ser subjetivo. Quando a gente fala, por exemplo, de intolerância, pós-verdade, é uma questão um pouco mais polêmica. Mas quando a gente fala de mobilidade urbana, sustentabilidade, literatura, são coisas um pouco mais voltadas para a esfera social. Indução de emoções, então a gente também tem ali essa característica um pouco mais subjetiva. A esfera temática da Unicamp é também infinita, não é possível a gente estabelecer um padrão para esse tipo temático. Aqui então é uma das falas que aparece no manual do aluno que eu gosto bastante, que a escrita da redação é uma síntese interdisciplinar do percurso escolar de leitura e escrita, possibilitando a convergência de várias áreas do conhecimento. Essa é a vertente ideológica que a gente vai encontrar nessa prova. Aqui, gente, a grade de correção. É muito legal vocês entenderem como funciona a grade de correção, para justamente identificar como essa prova vai ser avaliada. Nós temos 4 critérios na Unicamp, tá? Até 2019 tínhamos 3 critérios e agora,
em 2020, como eles tiraram a exigência da produção de 2 gêneros textuais, eles acrescentaram um critério a mais na correção. Então, assim, né, não é muita generosidade não, dá com uma mão, bota com a outra, é uma via de mão dupla, tá? Quais são ali os critérios de correção? Primeiro, a proposta temática. Veja que cumprir a proposta temática significa que, ó, cumpriu plenamente, tá? Então, assim, ó, a ser detalhado como a prova. Então, tudo aquilo que a prova pediu para que você colocasse, você fez com precisão. Se você cumpre parcialmente os comandos, nota 1. Se não cumpre nada, nota 0. Aqui é a característica do gênero. Por exemplo, caiu lá o gênero podcast. Como que começa um podcast? Um podcast não começa sempre com uma saudação? Olá, eu sou fulano de tal, esse é o podcast tal, no episódio de hoje vamos falar sobre isso e aquilo. Se você não escreveu isso no seu podcast, você não tem domínio sobre o gênero. Então, você precisa exatamente cumprir todos os elementos necessários para aquela produção que foi apresentada. Então, aqui você também pode pontuar de 0 a 3 pontos no domínio do gênero textual. E a novidade da grade, que é justamente a inserção da leitura da coletânea, a leitura que você faz da coletânea no momento de produzir sua redação. Claro que aqui, gente, ela já vai trabalhar com aquele conceito de leitura dos textos de apoio que eu trabalho com vocês desde o Enem, que é a leitura crítica inferencial. O que é fazer inferências sobre um texto? É a partir daquilo que foi apresentado para você, você identificar a esfera do que está implícito. Ser capaz de fazer relação entre aquela informação e os outros cenários textuais, relacionar aquela informação com outras esferas, com os outros textos que foram apresentados para você. Se você apenas decodifica a informação e reproduz exatamente a mesma informação, você está aqui na leitura superficial. A leitura mediana é aquela em que você quase consegue fazer uma crítica a respeito do que você leu, mas você ainda está preso especificamente em cada elemento textual. Então, essa é aí justamente a novidade da grade de correção da Unicamp. Uma via de mão dupla, né, gente? Eles tiram duas produções textuais como obrigatórias, mas eles colocaram um elemento a mais para ser avaliado na hora da grade. E claro, né, para finalizar essa grade de correção, as convenções de gramática e de coesão. Então, o texto escrito vai ser corrigido aí a partir do 3º critério, tá certo? Então, assim, se você gosta da Unicamp, vale muito a pena se preparar para esse vestibular e ficar bem atento a essa grade de correção que eu acabei de te apresentar.